Pessoal, a gente vai falar agora de análise de força dentro do contexto do engrenamento cilíndrico de dentes retos, né? Trabalhando então com engrenagens cilíndricas de dentes retos. Mas antes disso, vamos passar um pouco de notação para vocês. Primeiro, em termos dos componentes. Segundo o livro do Shigley, a notação que ele usa segue a seguinte linha. O componente 1 seria a estrutura da máquina. Componente 2, a engrenagem de entrada. O 3, engrenagem de saída ou engrenagem sucessiva. E assim sucessivamente, né? Só que é claro que esse contexto está no contexto de caixas de engrenagem, né? Ou então, num outro contexto que eu esteja trabalhando com outros elementos, né? Por exemplo, eu tenho uma redução por polia. Aí o 2 seria uma polia, o 3 seria outra polia, por exemplo. Em termos das letras, a letra A seria o eixo de entrada, a letra B seria o eixo sucessivo e assim seguiria, né? A letra C seria o eixo seguinte, D depois e assim vai. Então, além dessa notação, a gente tem uma notação também para as forças. Perceba, já que eu tenho os componentes 2 e 3, por exemplo, eu chamo de F23 a força exercida pela engrenagem 2 na engrenagem 3. A força que 2 exerce em 3. E se eu estiver tratando de F32, é a força que 3 exerce em 2. Beleza? Então, é claro que esses dois são um par de ação e reação, né? A força que um exerce no outro é o contrário da que o outro exerce não. Beleza? A força F2A, por exemplo, seria a força que a engrenagem 2 está exercendo no eixo A. E já que aqui eu tenho o 2 para os componentes em geral, né? E as letras que seriam para os eixos. Beleza? FA2, a força exercida pelo eixo A agora na engrenagem 2. Então até aí eu acho que não tem nenhum problema não. F23 é a componente tangencial aliás, F23 com T em cima, né? É a componente tangencial de F23. E a mesma força com R em cima estaria tratando da componente radial. Quando a gente for trabalhar engrenagens helicoidais, tem ainda um componente axial que teria um A em cima. Tranquilo, né? Então vamos lá. Considere o seguinte sistema de engrenagens cilíndricas de dentes retos, CDR. Ó, perceba que eu tenho meu eixo A, eu tenho meu eixo B, e aí eu tenho meu componente 2, que seria essa engrenagem aqui, e o meu componente 3, que seria essa engrenagem aqui. E aí como é que se dá a força de contato entre um e outro? Essa força vai se dar nessa linha de ação aqui que está em verde, que marca justamente um ângulo de φ, que é o ângulo de pressão das engrenagens, ou a linha de ação das engrenagens, né? Mas é muito chamado de ângulo de pressão. Então, na questão ele vai dizer, ó, a engrenagem tem ângulo de pressão de 20 graus, 25 graus, por exemplo. Mas isso em si não é suficiente para a gente saber como é que tá as forças, como é que estão as forças, porque tem algumas opções. Então eu preciso ainda prestar bastante atenção no sentido das rotações e quem é a engrenagem motora.
Por exemplo, como o eixo A é o eixo de entrada, é onde eu estou entrando com potência, a minha engrenagem 2 aqui, se nada for dito ao contrário, vai ser minha engrenagem motora. Beleza? Qual é a diferença que isso faz? Ó, perceba que a engrenagem 2 está movendo a engrenagem 3. Então, se eu tivesse um dentinho aqui e outro aqui, a força estaria realmente agindo nessa linha. Mas, se fosse a engrenagem 3 movendo a engrenagem 2, eu teria aqui um dentinho dela e outro aqui, só que a força estaria agindo numa linha de mesmo ângulo, só que cruzando assim. O ângulo aqui seria o mesmo, né? Seria um valor de φ. Beleza? Isso muda de acordo com quem é que está transmitindo essa potência, né? Quem é o motor aí. Da mesma forma, ó, minha engrenagem 2 é a motora. Se ela está rotacionando assim, a força que ela exerce vai estar nessa linha de ação aqui, né? Se ela estivesse rotacionando assim, a força que ela exerce estaria nessa linha aqui cruzada. Beleza? Então a gente sabe que a linha de ação ela faz um ângulo de φ em relação aí à horizontal, né? Mas não é nem horizontal, né? Ela faz um ângulo de φ se eu pegar aqui cortando bem esse ponto de contato de forma que eu tangencie as duas engrenagens. Se eu tivesse a engrenagem aqui do lado, aí essa minha linha estaria passando aqui, né? E meu ângulo φ seria dado a partir de uma reta. Já está tudo preenchido. Deixa eu tentar de novo. Minha reta estaria passando aqui e meu ângulo φ aqui inclinado de φ. Beleza? Minha linha de ação estaria aí inclinada de φ. Então, tanto importa quem é a engrenagem motora. Mais uma vez, se 3 fosse aqui a engrenagem motora nesse exemplo, 3 estaria efetuando uma força nesse sentido aqui, em 2. Então a minha linha de ação ia estar nesse sentido aqui. Beleza? De forma equivalente, se 2 fosse motora, mas estivesse rotacionando no outro sentido, a minha força estaria sendo efetuada assim. Então tem que prestar atenção nesses dois casos. Esses dois casos não, né? Nesses dois parâmetros. Aí eu sei onde é que está minha linha de ação. E eu quero saber as forças, né? Então para isso eu faço o bom e velho diagrama de corpo livre. Então eu vou separar aqui essa engrenagem 2 da engrenagem 3 e separo também ela do eixo A, né? Apesar de ele estar aqui representado. Eu só vou ter o único corpo que eu vou ter nessa análise é o corpo 2. E aí as forças que tinham no contato, forças e momentos que tinham no contato entre 2 e 3 e entre 2 e A devem aparecer. Ó, o que acontece? Vamos lá. 2 vai exercer uma força em 3 nesse sentido aqui. Beleza? Então, por ação e reação, 3 vai exercer uma força em 2 aqui. No sentido contrário. Então, deixa eu escolher essa cor aqui. E botar o lápis grosso. Ó. Eu vou ter aqui a força essa é minha força que 3 exerce em 2, né? Além disso, eu posso separar essa força em componentes. Aí eu teria
a força que 3 exerce em 2 tangencialmente. Então F de 3 em 2 tangencial. E eu teria aqui a força F32 radial. É bem fácil discernir as duas, porque se eu prestar atenção na engrenagem aqui, a tangencial vai estar realmente tangenciando o círculo primitivo da engrenagem. E a radial vai estar na direção radial da engrenagem. Beleza? Eu vou até mudar a cor dessas forças. Pronto. Então, o que é que eu tenho aqui a seguir? Ora, 3 exerce uma força em 2, né? Que está aqui. Mas o que é que eu sei dessa engrenagem e o que é que vai ser verdade para todos os problemas, acredito eu, que a gente for trabalhar. Apesar disso estar se movendo, da engrenagem estar girando, ela vai estar girando a uma velocidade constante. Então o que é que tem que acontecer com o diagrama de corpo livre? Ele tem que ter forças suficientes para que todos os esforços se cancelem, momentos suficientes para que todos os momentos se cancelem, e eu tenha somatório de forças igual a zero e somatório de momentos igual a zero. Beleza? Isso é imprescindível e isso é muito básico, de forma que se eu vir alguém errando isso, uma coisa tão básica e tão fundamental, eu vou ter que tirar uma boa parte da questão. Se a questão for sobre o diagrama de corpo livre da engrenagem, é claro que um erro desse tipo a pessoa vai perder a questão alternativa que seja. Então prestem muita atenção no diagrama de corpo livre. Vamos lá. Ó, eu tenho essa força F32, que é realizada na engrenagem, e o eixo exerce uma força também. Para cancelar essa força aqui, já que eu sei que o somatório de forças é zero, tem que ser uma força mesma direção, sentido contrário. Então eu vou ter alguma força aqui. Deixa eu botar o lápis mais grosso. Então eu vou ter alguma força assim, né? Que seria um F de A em 2. Aqui eu não vou abrir os componentes. Mas aí eu pergunto. Agora o meu sistema ele está em equilíbrio estático? Somatório de força igual a zero, somatório de momentos igual a zero? Na verdade não. Eu tenho somatório de forças igual a zero, que é desde que F32 seja igual a FA2, mas eu não vou ter somatório de momentos igual a zero. Por quê? Porque se eu calcular os momentos aqui em relação ao ponto A, por exemplo, eu vou ver que essa força não causa momento, mas essa vai causar. Só que não tem nenhuma outra componente, nenhum outro carregamento que vá zerar esse momento. Então, analisando direitinho essa força, vamos fazer o somatório de momentos em relação ao ponto A. Essa força FA2 não produz nenhum momento em relação ao ponto A, já que a linha de ação dela passa pelo próprio ponto, né, pelo próprio centro do eixo. Perceba que essa força F32 também não causa a radial. Só quem vai causar aqui, no caso, é essa F32 tangencial. E ela vai causar um momento nesse sentido aqui, né? Pela regra da mão direita, se eu pegar meus dedos daqui para cá e fechar, eu vou ver que eu vou obter um momento nesse sentido, que é o torque que a engrenagem está meio que produzindo no eixo, né? Só que nesse caso é o contrário. Aqui
a potência está vindo do eixo, né? E o eixo estaria passando para a engrenagem. Então o eixo exerce um toque na engrenagem, a engrenagem está exercendo uma força de contato na outra que vai transmitir essa potência, né? Só que nada impede a gente de pensar que seria a engrenagem estar transmitindo a potência para o eixo e o eixo aplica um contra-torque, né, na engrenagem. É o caso da outra engrenagem desse par. De toda forma, se eu continuando analisando o momento, eu tenho um momento nesse sentido. Para cancelar, eu vou adicionar aqui um momento nesse outro sentido. E esse momento aqui, esse torque, na verdade, eu vou escrever como um T que A exerce em 2. Deixa eu mudar essa letra para ficar pequena, porque senão fica muito grande aqui na imagem. Beleza? Então, quando eu fizer o somatório de forças e momentos, quando eu fizer somatório das forças igual a zero, esse somatório a gente faz facilmente de forma vetorial. Então eu vou ter um vetor aqui dado por essa força F de 32 mais o vetor F de A2 igual a zero. E aí eu sei que o meu F de A2 vai ser igual a menos F de 32. Se eu fizer o somatório dos momentos em x igual a zero, né, em x aplicado ao ponto A igual a zero, eu vou ter o que? Esse momento aqui que eu disse, que é o raio do eixo, o diâmetro sobre 2 vezes a força tangencial. Então, D2 sobre 2 vezes F32T, que está no sentido positivo, e o TA, que eu coloquei aqui no sentido negativo. Então fica um menos TA2 igual a zero. Isso vai implicar no TA2 igual a D2 sobre 2 vezes F de 32T. Para encontrar esse F de 32T sabendo F de 32, é só fazer a regra aqui, alguma equação trigonométrica, né? Eu tenho aqui como um triângulo. Então seria F de 32 cosseno de φ e o radial F de 32 seno de φ. Beleza? Se tiverem inseguros em relação ao somatório de forças e ao somatório de momentos, principalmente o somatório de momentos, que é o que a maioria das pessoas terminam errando, coloquem como se o eixo exercesse, por exemplo, o momento em todas as direções em relação a essa engrenagem, né? Teria um TA2, um MYA2, um MZA2. E aí a gente veria os que são zero e os que não são zero. Também, se você tiver alguma dificuldade para calcular o momento, é bom dar uma revisada. Então, só para frisar uma coisa que eu tinha comentado com vocês sobre como definir essa linha de ação e essa força, eu vou colocar aqui a critério de observação. Então, eu vou colocar para
determinar a força de contato atenção ao sentido das rotações e a quem é na verdade eu vou colocar qual é a engrenagem motora. Motora. Vou adicionar aqui mais uma figura. E essa figura é uma figura do livro que mostra os diagramas de corpo livre dessas duas engrenagens que a gente acabou de mostrar. Então, a gente analisou esse aqui, né? Que seria o meu pinhão. E a outra é a coroa. Então, onde eu tenho essa força aqui, F32, eu vou ter a F23, que é o passo em reação dela, que é nesse mesmo ponto de contato aqui. E aí no eixo eu vou ter uma força semelhante, só que FB3 e um torque.